Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor abençoe nossas vidas em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Queridos, eu estava pensando no que Deus pensa de nós. Qual é a visão que Deus pensa de nós? Somos tão pecadores, somos erráticos, somos falhos. E eu gostaria de saber qual o pensamento que Deus tem de nós. Eu e você temos pensamentos lógicos, né? Que somos pecadores, que somos incapazes, que somos falhos e talvez até inúteis. Nós temos esses pensamentos. Mas e Deus? O que Deus pensa de nós? Eu vou dar uma meditada aqui no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 11, capítulo 29. Jeremias capítulo 29, do 11 até o 13. Jeremias capítulo 29, do versículo 11 até o 13, para saber o que Deus pensa de mim e o que Deus pensa de você. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, querido, como diz aqui em Jeremias capítulo 29, do 11 até o 13, ele diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então, queridos, os pensamentos de Deus para conosco são pensamentos de paz e não de mal. Querido, Isaías capítulo 55 já diz assim: assim como os meus céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mas ele diz aqui: buscar-me-eis e me achareis. Todavia, se me buscar-vos de todo o vosso coração. E eu pergunto: você é de Deus? Eu sou de Deus? A grande pergunta agora. Antes que nós queríamos perguntar, tínhamos um pensamento, né? Qual é o pensamento de Deus para conosco? Agora sabemos que o pensamento dele é de paz e não de mal. Mas e agora? Será que nós somos de Deus? Será que você é de Deus? Ele diz aqui: você vai me buscar e vai me achar. Todavia, se me buscar-vos de todo o vosso coração. O que é buscar a Deus de todo o coração? Todo o coração, todo o entendimento, todo o tempo que você tiver, toda a oportunidade. Deixar coisas pelo meio do caminho para seguir ao Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, querido, ele disse assim: muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos, ou seja, mas poucos são escolhidos. Querido, eu gostaria de parafrasear a frase de um grande mestre, que ele sintetizou toda a Bíblia nessas simples frases. Esse homem sintetizou toda a Bíblia nessas simples frases. Ele diz assim: de 1000 que me buscam, um me encontra. De 1000 que me encontra, um me segue. De 1000 que me segue, um é meu. De 1000 que me buscam, um me encontra. De 1000 que me encontra, um me segue. De 1000 que me segue, um é meu. Querido, aqui nessa terra, todos iremos buscar a Deus, sim. Todos iremos procurar achar a Deus, sim.
mas nem todos somos de Deus. Ele está escrito aqui: muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Queridos, como saberemos se nós somos de Deus? Como eu vou saber se eu sou de Deus? Eu sei o que Deus pensa de mim, eu sei o que eu penso de mim, mas será que eu sou de Deus? Diz a palavra também que as árvores, elas são conhecidas pelos seus frutos. São os nossos comportamentos que irão dizer para nós mesmos se nós somos de Deus. O próprio Senhor Deus, ele queria provar para Abraão que ele era dele. Quando disse assim: Abraão, vai, pega teu único filho, aquilo que você mais ama, sacrifica ele no monte para mim. Querido, Abraão sem pestanejar, Abraão sem titubear, ele pegou o único filho aquele que ele mais amava, e estava disposto a sacrificá-lo na cruz, lá em cima, no monte. Já aquilo ali já simbolizando o sacrifício de Jesus na cruz. Mas o próprio Deus, ele usou aquilo ali como um sinal que Abraão, ele temia e ele cria a Deus. Queridos, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Nós vamos ser chamados, nós vamos encontrar a Deus. Mas e quando nós encontrarmos Ele? Ele irá requerer algo de nós. Será que estamos dispostos a entregar esse algo a Ele? Abraão estava disposto a entregar o único filho dele para Deus, levando-o no monte. Jesus, o próprio Deus, estava disposto, está disposto, e ele entregou o seu próprio filho a morrer na cruz. E eu e você, estamos dispostos a entregar aquilo que nós mais amamos para seguir a Deus? Querido, às vezes pode ser um vício, às vezes pode ser um comportamento, às vezes, querido, pode ser até um familiar, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que aquele que amar mais pai, mãe, filhos ou bens materiais, esse não é digno de mim. Porque aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que aborrecer a sua vida, por amor do Evangelho, achá-la-á. Amados, essa é a palavra para que nós venhamos a pensar. Hoje em dia está se pregando o Evangelho de recebimento, encontra, busca, recebe, pede, recebe, mas e na hora de doar, na hora de dar, na hora de entregar, na hora de renunciar, será que nós conseguiremos entregar, doar, deixar de lado algo que desagrada a Deus para poder chegar próximo dele? O próprio Moisés, quando chegou no monte apacentando as ovelhas do sogro dele, ele se apresentou, ele teve a presença de Deus diante dele, ele foi um privilegiado. Ele foi evangelizado pelo próprio Deus. Mas o próprio Deus falou para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar aqui é santo. O próprio Deus, quando nós nos chegamos próximo dele, querido, ele sim nos pede algo, ele nos pede uma renúncia. E será que estamos preparados? Será que somos capazes de deixar algo para seguir ao nosso Deus? Pedro falou assim: Senhor, nós deixamos esposa, deixamos família, deixamos bem material para te seguir, o que nós vamos ganhar em troca? Jesus falou: Pedro, não há ninguém que deixando tudo não venha receber o dobro aqui na terra, e também meu Pai Celestial o abençoará na vida posterior. Pense nisso, querido, que nós venhamos a renunciar àquilo que Deus não ama na nossa vida, para termos a presença dele cada dia mais e mais. Fique com Deus, medite nesta palavra. Shalom.